de boa qualidade, porque também é cantor, é professor de teologia, podemos dizer também um grande conhecedor da área da escatologia. E eu tenho o prazer de receber novamente, perdão, aqui, o nosso evangelista Vânio de Oliveira, aqui nos nossos estúdios, aqui na nossa sala VIP, tá certo? Só lembrando a você que a Livraria Evangélica Novas de Paz é a nossa livraria em Sara, tá certo? E região. Você que tem dificuldade em encontrar um livro teológico, uma matéria, uma revista, e também lembrando que todos esses DVD estão à sua disposição ali para ser locado também. Você que não quer adquirir o DVD, mas você pode também optar em locar os DVDs de clipe, de música, todos estão aqui, rodam aqui. Você encontra na Novas de Paz, a nossa livraria em Sara, que fica ali no térreo do nosso templo sede, na Marcos Rovares. Bem, sem perda de tempo, recebendo aqui mais uma vez o evangelista Vânio de Oliveira para conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Vânio, a paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Pai do Senhor, pastor Laura, é um prazer grande para mim estar aqui, me honra muito poder participar do seu programa e cumprimentar os telespectadores, desejando que Deus abençoe a vida de cada um deles. Estou aqui para responder perguntas, se puder e se souber. É verdade. Se souber responder. Quando a gente não sabe, a gente diz, deixa para depois. É verdade. Mas foi um prazer grande estar aqui, ouvindo esse cantor aí, olha como nós temos jovens, é uma terra de músicos, de cantores, é muito bom. A música, eu costumo dizer que a música de Deus é bálsamo para a alma. Cante comigo e cure seu estresse. Eu sempre digo, cure o seu estresse cantando. Louvor é maravilha. Vânio, nós falando aqui especificamente agora nesse bloco aqui, sobre a nossa FATEAD, a faculdade, você é um dos nossos professores, inclusive professor da 4ª turma, da qual eu fiquei muito feliz, viu, Vânio, de poder te receber ali como nosso professor, nosso mestre, e também não somente por você ser a pessoa que é, ser a pessoa carismática que é, mas também pelo grau de conhecimento de causa. E nós estamos abordando ali na faculdade, na 4ª turma, já com muita propriedade, essa matéria que você está dando, a famigerada hermenêutica, falando também da exegese. Até a palavra é difícil. Hermenêutica é a arte de interpretar textos. A hermenêutica ela é aplicada em todas as áreas, tanto na área secular como na área teológica, é interpretar texto. E a exegese, exegese quer dizer tirar de dentro. Então, buscar a resposta no próprio texto. Quando não encontra no texto, tem dificuldade, busque o contexto, inclusive o contexto remoto. Então, nós estudamos na quarta-feira. Eu tenho o prazer grande de poder compartilhar e participar. Eu costumo dizer, pastor, que eu não... A palavra assim, professor, ele é muita responsabilidade, viu? Eu acredito que nós vivemos num mundo moderno em que antigamente o professor era aquele que trazia aquilo que ele sabia, o aluno tinha que aprender o que o professor sabia. Eu prefiro ser, numa sala de aula, um facilitador. É o que eu digo para os acadêmicos. E por quê? Porque na faculdade a gente leva a informação de como as pessoas encontrar caminhos para buscar resposta nos seus questionamentos. E fui convidado pela Adriana, pastor Pedro Monteiro e o Marcos, o evangelista Marcos, eu acho que é Marcos, que é o ex-diretor da faculdade. Isso, perfeitamente. Então, esse trio me convidou para estar lecionando. Eu já dei aula para 3 turmas ali. Escatologia eu dei na 2ª turma, que é na segunda-feira, depois eu dei na 3ª turma e agora na quinta-feira estamos ministrando a aula de hermenêutica, a matéria, a disciplina hermenêutica para a turma 4, E para a gente é sempre um prazer poder compartilhar. Na verdade, a gente vai para a sala de aula porque teologia estuda as coisas de Deus e as coisas de Deus. Então, se estuda teologia para poder combater as doutrinas, falsas doutrinas, e para conhecer profundamente a palavra de Deus, certo? Vânio, me diz uma coisa, eu quero que tu fale um pouquinho aí, falando propriamente da faculdade especificamente, da importância, nós estamos falando agora para milhares de líderes, e líderes aqui de Sara também, aqui de Criciúma, aqui da região, a importância de nós termos uma faculdade reconhecida pelo MEC, claro, sendo chancelada pelo MEC,
né, de forma legal, e também a importância para o líder de fazer uma faculdade teológica. Eu quero que você dê a tua opinião aí sobre isso. Com certeza. Eu acredito que todo o líder, todos os líderes, quem dirige um grupo, quem dirige uma congregação, uma igreja, preside uma igreja, precisa fazer um curso de teologia. E não só o básico, não. Entrar no bacharel. É mergulhar no conhecimento e abrir os horizontes e trazer uma comida temperada, suculenta, quando ele assoma a tribuna, quando ele vai praticar o seu sermão, quando ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai pregar com conhecimento profundo. É justamente numa faculdade como a FATEAD, né? FATEAD, né? É que eu sou novo lá, viu? Eu estou lá há 2 meses. Eu estou há 2 meses, então eu preciso ainda Quem tinha que estar falando sobre a faculdade aqui era a Adriana, que deu a mensagem das mães aí, né? E aí as mães que recebam o nosso abraço também. A hora dela vai chegar. A mãe das minhas filhas estava assistindo o programa. Assume meu abraço, feliz Dia das Mães. Então, a Adriana que é a nossa diretora, é a diretora da faculdade, é a diretora da escola. Uma grande diretora, por sinal. É fundamental que as pessoas se dediquem ao estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, uma faculdade, as pessoas ao ler o texto, ele já começa a ter uma abertura muito grande, muito ampla, os horizontes se abrem, e aí com a participação efetiva, viva, ativa do Espírito Santo, as pessoas começam a ter revelações. A revelação porque tecnicamente ele buscou conhecimento e espiritualmente ele tem uma relação com quem ensina, faz lembrar. As pessoas dizem assim, não, eu não preciso saber, eu vou para o púlpito e o Espírito Santo me dá mensagem. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Como é que eu vou lembrar algo que eu nunca vi, eu nunca toquei, eu nunca ouvi? Eu não posso lembrar, né? É verdade. Olha, nós vamos fazer o seguinte, a conversa está muito boa, eu estou muito feliz de receber o Vânia novamente aqui, abrir um espaço na sua agenda, tá certo? Eu quero aproveitar um pouco mais o Vânia aqui para falar, inclusive, da famigerada escatologia. Tivemos aqui no domingo o presbítero Davi, do Templo Sede, que é professor do Templo Sede, aqui em Sara, e hoje o Vânia, nós vamos falar sobre escola dominical, atenção líderes, principalmente os líderes. Eu estou pegando muito no pé dos líderes, viu, Vânia, aqui, em torno da escola dominical, porque acredito que é o primeiro grupo que deve chegar cedo ali, estar em oração na escola dominical. Mas nós vamos para um outro bloco. Antes, porém, eu vou fazer o seguinte, nós vamos a mais uma matéria ali, uma matéria do nosso SEC PVM, tá certo? Do nosso colégio Pedro Valentim Monteiro. Estivemos nessa semana lá, eu também o Tiago, e nós vamos a essa matéria, e na volta eu já peço que também o Tiago prepare aí um louvor da Damares, Apocalipse. Nós vamos entrar então na escatologia aqui, aprofundar um pouquinho mais e falar no segundo bloco sobre escola dominical. Vamos a essa matéria, pode rodar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os nossos telespectadores nesse dia muito abençoado. Bem, nós estamos falando hoje diretamente aqui das instalações do SEC PVM, é isso mesmo, Centro de Educação e Cultura, Pastor Pedro Valentim Monteiro. E hoje nós estamos aqui com essa simpatia que é a nossa diretora Adriana, também estreando hoje esse novo quadro dentro do Conexão Gospel, tá certo? E nós temos o prazer de estarmos hoje aqui diretamente das instalações do colégio para conversarmos um pouco sobre esse quadro. Bem, a diretora, como vai se dar o quadro, esse novo quadro dentro do Conexão Gospel? Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores, dizer que é uma alegria muito grande para nós, né, podermos estar participando com o pastor Lauro deste programa tão maravilhoso. Quero primeiro, pastor Lauro, lhe parabenizar por essa iniciativa, porque nós sentimos a falta, né, desse espaço para que nós pudéssemos estar divulgando os trabalhos da nossa igreja e também, principalmente, no que trata da minha função, né, nos trabalhos educacionais. Então, é isso aí, nós estaremos aqui toda semana, dentro do Conexão Gospel, né, com o quadro Transformação de Vidas através da Educação. Bom, nós vamos falar então aí sobre o Colégio Evangélico, sobre a Faculdade Teológica, sobre os cursos teológicos e também de todos os projetos sociais da nossa Associação Beneficente Amor e Ação, que hoje é a mantenedora da nossa escola. Diretora, qual a expectativa para essa parceria, uma vez que nós vamos estar toda semana produzindo matérias que vão envolver esse segmento
da Assembleia de Deus aqui em Sara, que já tem, claro, uma grande repercussão por si só, mas que também desenvolve esses projetos na área de educação, na área da assistência social. Como vai se dar essas programações durante esse quadro tão importante, esse novo quadro no Conexão? Bom, pastor, quando se fala em educação, se fala em algo muito amplo, né? E nós estamos aí com uma proposta nova de educação, uma proposta de educação que ela realmente transforma, que ela molda o caráter, que ela transforma realmente a vida da pessoa. E essa é realmente a nossa proposta. Então, quando se fala disso, se tem muito que se falar, né? É algo muito maravilhoso. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela educação por princípios, pela educação cristã, né? E eu tenho vivido aqui nesses 4 anos aqui no Centro de Educação e tenho presenciado transformação realmente de vidas, não só das crianças, mas através das crianças, então, as famílias. Então, assim, a gente vai estar trazendo isso mesmo, os testemunhos, essa nossa nova proposta de educação, porque muitas pessoas se perguntam o que é educação por princípios, tá? Mas o que significa, né? O que ela faz? Então é isso que a gente vai estar trazendo, falando um pouco dessa educação e tá trazendo realmente o que ela significa, trazendo os testemunhos, aquilo que ela faz, aquilo que o trabalho como é feito, e também tá trazendo matérias para os pais, né? Porque uma das coisas importantes dentro da educação por princípios é a participação dos pais. E nós sabemos que hoje nós temos aí no mundo secular uma visão humanista de educação. Porém, nós temos uma visão cristocêntrica de educação. E esse é o nosso diferencial. Ok, então, muito obrigado, diretor Adriano. Você que nos acompanha no Conexão Gospel, então vai perceber toda a gama de trabalho, de ações que a Assembleia de Deus de Sara desenvolve aqui na área da educação e também da ação social, tá bom? Seja bem-vinda, diretora, e nós vamos estar juntinho aí todo final de semana aqui no Conexão Gospel. Muito obrigada. Eu quero agradecer desde já ao pastor Lauro por essa oportunidade, ao pastor Pedro Valente Monteiro, né, que é o presidente da Assembleia de Deus de Sara e que também é o presidente do Centro de Educação, né, e que tem nos dado assim uma porta aberta realmente para que nós pudéssemos trabalhar. É um homem que acredita no nosso trabalho e temos ele e agora o pastor Lauro, né, como nosso parceiro, e eu quero convidar a todos a estarem nos acompanhando no programa Conexão Gospel toda semana. Ok, fica o nosso abraço, que Deus abençoe a tua vida e o teu coração. É a Assembleia de Deus e Sara em ação para você todo final de semana aqui, trazendo bênção de Deus para o seu coração. Aí, mais uma matéria do nosso colégio Pedro Valente Monteiro, e vá se acostumando, toda semana nós vamos ter aqui o espaço desse colégio que educa para transformar vidas. Você vai saber um pouquinho mais desse diferencial no decorrer da nossa programação. Olha, eu só quero deixar uma palavra aqui, nós estamos aqui correndo tempo, tá? Para todas as mães, tá certo? Com muito carinho. Eu não tenho mais a minha, por isso que eu estou aqui nessa manhã. Se tivesse, com certeza, talvez não estaria aqui. Talvez não estivesse, né? Mas aprove a Deus levar a minha genitora e foi, podemos dizer assim, um início para que o pastor Lauro pudesse estar aqui hoje, nesse dia, nesse programa. Coisas de Deus que você, com certeza, está sabendo concatenar, está sabendo receber nessa manhã. Mas a todas as mães, eu quero deixar esse texto que está no livro de Isaías. Isaías 49:15 diz: haverá mãe que possa esquecer seus bebês que ainda mamam e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-la, eu não me esquecerei de você. Aqui eu vejo a importância, o grau de importância que a mãe tem para Deus. Que coloca como exemplo aqui a mãe que amamenta, a mãe que cuida, a mãe que trata dia após dia, que tem o carinho, o cuidado, o zelo. E assim Deus pega esse grande exemplo de você, mãe. Muito obrigado. Você, mãe, você que tem esse papel tão importante de formar caráter, de trazer a esse mundo pessoas que serão grandes homens, grandes mulheres de Deus. Muito obrigado por você existir. Tem um sábio que disse que, como Deus não poderia estar de corpo presente com cada um de nós, então criou a mãe,
para que pudesse estar ali refletido o próprio Deus, o amor de Deus sendo transfigurado a todos nós. Feliz Dia das Mães a todos vocês. Mas nós vamos então, seguindo aqui na nossa sala VIP, com o evangelista Vânio de Oliveira. Por sinal, tem uma programação, né? Uma programação especial aqui em Criciúma, Parque das Nações, né? Hoje e amanhã, a partir das 19 horas, o nosso povo está lá. Eu era para estar lá montando cadeira com o meu grupo lá. Certo. Eu faço parte da equipe e essa equipe está fazendo esse trabalho, o pré-congresso de missões no Parque das Nações, que é o bairro São Cristóvão, Ceará, e o Nossa Senhora da Salete, que é o setor da Assembleia de Deus, ali, o setor eclesiástico número 3. Hoje vai estar cantando lá a Fátima, a Mary Rose, as irmãs Guimarães, e a Orquestra Som e Louvores do Distrito de Rio Maina estará se apresentando, louvando o nome do Senhor. E o pregador vem de Porto Belo, Santa Catarina, que é o conferencista Carlos Caetano. Seja bem-vindo, esteja conosco ali, 19 horas, hoje e amanhã, no Parque das Nações. Vânio, eu falei no bloco passado sobre a nossa lição Escola Dominical, grau de importância, mas amanhã nós temos uma lição específica, mais uma lição desse trimestre sobre as 7 igrejas da Ásia, mas eu quero que você fale em rápidas palavras aquilo que você viu, detectou nessa lição, inclusive amanhã você ministra aqui no nosso tempo, como é isso? Amanhã eu vou ministrar na Escola Dominical, na Igreja Assembleia de Deus, sede de Criciúma. E a lição, o tema é Sardes, a igreja morta. Aí a gente buscando informações, interessante que Deus aqui joga pesado com o líder, viu? Ele diz assim, ó, o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz o que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tens nome de que vives e estás morto. Aí a gente busca a informação, 7 Espíritos. Você vai lá para Isaías no capítulo 11 e versículo 2, e aí fala, não que Deus tenha 7 Espíritos, mas Isaías escreve e profetiza o seguinte, repousará sobre ele, falando do Messias, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está identificando o líder da igreja de Sardes, porque ele conhecia Isaías, e Deus sabia o que ele conhecia, e disse, o anjo da igreja em Sardes escreve, isso é mensagem, e o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, para o pastor de Sardes, da igreja de Sardes. E quem era a cidade de Sardes? A cidade de Sardes ficava a 500 metros de altitude, numa montanha, né, banhada por mares, por rios, e essa igreja, ela era rica porque ela vivia numa cidade desenvolvida, inclusive o governo daquela cidade era considerado, naquela região, como o governo mais rico, até diziam que as areias do rio eram como pó de ouro. Por quê? Aí a igreja, o líder, começou com certeza se envolver com a sua vida material e esqueceu da vida espiritual. Esqueceu inclusive do rebanho. E aí o Senhor fala aqui, né, ser vigilante e confirma o restante que estava, está fazendo aqui, ó, que estava no passado para morrer. Olha, ele está chamando a atenção do líder e dizendo, ó, vai lá, na tua congregação, na tua igreja ainda tem gente que estava para morrer, mas eu estou exigindo de você. E se você não fizer, o que é que vai acontecer? E se não te arrepender, se não vigiares, diz aqui no versículo 13, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A responsabilidade do líder é muito fundamental. Tem muitas outras informações, como é que a igreja de Sardes foi morrendo, ela foi morrendo aos poucos, sem perceber, acabou ficando morta, mas dentro dessa igreja tinha pessoas salvas, tinha pessoas fiéis, e Deus está exigindo do líder que essas pessoas fiéis sejam cuidadas, sejam abençoadas, porque eles haverão, dizer, quem tem ouvido, ou melhor, no versículo 5, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Olha só, é a esperança que tem. Mesmo que você esteja numa igreja como de Sardes, e está olhando as coisas e vendo que as coisas não estão correndo bem, saiba de uma coisa, Deus está vendo a tua fidelidade, porque dentro da igreja de Sardes tinha um grupo que Deus estava prezando, cuidando, preservando e ofereceu o seguinte, vou te vestir de vestes brancas. Isso significa espiritual e graça e Deus. Essa é a escola dominical de amanhã, maravilhosa, né? Apocalipse é um negócio fantástico, eu me fascino
estudar Apocalipse e conversar sobre o Apocalipse. E olha, mais uma vez, nós vamos ficar devendo aí um pouquinho mais a segunda parte do Apocalipse, tá bom? Eu quero agradecer ao Vânio, nós estamos com o tempo aqui estourado, infelizmente, tá certo? Vou ficar devendo também... Eu posso dar uma chamadinha para terça-feira? Pode sim. Eu acabei fazendo aqui propaganda da Igreja de Criciúma, né? Terça-feira eu estou ministrando um estudo bíblico sobre escatologia bíblica, o Apocalipse numa visão contemporânea, na cidade de Criciúma, na igreja sede. Na terça passada falei sobre o anticristo, como ele surge, como é que ele vai ser eleito, como é que ele vai se instituir como governo mundial, e na terça-feira que vem eu vou falar como surgirá o falso profeta, como o anticristo vai ser curado e como a palavra de Deus se posiciona a respeito do biochip, a marca da besta. Nós ia conversar hoje, mas o tempo não permite. O tempo não permite, que já coisa, foi embora. Corre demais, né? Okay. Mas você pode ouvir, estudar com a gente na terça-feira, a partir das 19h30, aqui na Igreja Assembleia de Deus de Criciúma. O pastor João Sena é presidente, vai estar no culto e as demais, vai ser uma bênção. E eu vou, inclusive, passar um vídeo de uma informação que os Estados Unidos já aprovou, a partir de março do ano que vem, que todos que não tenham o biochip na mão direita ou na testa não poderão ser atendidos pelos sistemas de saúde pública. Olha só. A igreja não foi arrebatada, o anticristo não chegou, mas o biochip está aí. Já chegou. É justamente o que a gente deve fazer. Devemos usar ou não? Terça-feira a gente diz para você. Ok, obrigado, Vânio, mais uma vez. Que Deus abençoe poderosamente. Um programa é pouco, né, para que nós possamos falar um pouquinho mais profundamente. Nós vamos agora à palavra do pastor Pedro Valentim Monteiro, momento da ministração. Quero agradecer a você, agradecer ao nosso auxiliar Felipe, tá certo? Mais uma vez, ao nosso evangelista também, o genitor do Felipe, que está conosco, tá certo? Muito obrigado, um feliz e abençoado Dia das Mães, e fica agora o momento da mensagem, ministração poderosa de Deus, através da instrumentalidade do pastor Pedro Valentim Monteiro. Que Deus abençoe a tua vida e o teu coração. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores que estão neste momento assistindo o canal 19 e a programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Içara. Nesse momento nós queremos trazer uma palavra a todos os nossos diletos ouvintes que estão em sintonia conosco nesse programa e também agradecer a Deus por esta oportunidade feliz que Ele nos concede. Gostaria de deixar um versículo da Bíblia para todos nós. Encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 1, alguns versículos da palavra de Deus, que nos diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Nesta palavra, nós temos aqui, é o momento da bem-aventurança. Jesus Cristo, quando estava aqui, subiu ao monte, assentando-se com seus discípulos, ele começou a ensinar os discípulos. Ensinar é uma coisa muito importante, e Jesus tinha por hábito ensinar os seus discípulos, ensinar a sua igreja, ensinar o seu povo. O ensinamento dele aqui nesta passagem bíblica não foi um ensinamento de outra forma, mas a Bíblia diz que se aproximaram, ele começou a ensinar, abrindo a sua boca, ensinando a dizer: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus está falando aqui de pobre de espírito, não está falando de pobreza física, de pobreza material, não está falando desse tipo de pobreza. Jesus está falando de pobreza de espírito, pessoas que não têm Deus, que precisam de Deus, que estão longe de Deus, que precisam ter um espírito voltado a Deus. E aqui ele traz uma palavra importantíssima, porque ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, nós seremos exaltados. E Deus procura a nossa vida para que nós sejamos humildes, para Ele nos exaltar. E Ele diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não se adquire assim de qualquer maneira. O reino de Deus, dos céus, aliás, ele tem uma conotação muito especial, que é a pessoa primeiramente ter a humildade de aceitar a Cristo como Salvador, de servir a Cristo, de estar com Cristo, de buscar a Jesus, para ele entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus não é uma coisa como nós vivemos aqui. Muitas pessoas pensam que o reino dos céus simplesmente é fazer uma penitência, alguma coisa por aqui, e deixar coisa a si mesmo, porque assim é o reino dos céus. Não, o reino dos céus precisamos entrar no caminho de Deus, porque